paz do Senhor, minhas queridas, que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês e hoje nós vamos estudar aprofundadamente a história de Eunice e Lloyd. Eunice, mãe de Timóteo, e Lloyd, vó de Timóteo, tá certo? Nós vamos estar aqui nos debruçando na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir dos versículos 3 em diante. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me de vocês constantemente, dia e noite em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Queridas, nós vamos estudar sobre as nossas irmãs Eunice e Lloyd. Foram a única vez que essas mulheres foram mencionadas na palavra de Deus. E vale salientar que ter duas mulheres chamadas pelo nome na palavra de Deus era algo assim grandiosíssimo demais naquela época. Eram mulheres realmente que tinham com certeza feito a diferença na sua época. Nós vamos estudar hoje, minhas queridas, da grande importância de nós repassarmos o legado que os nossos antepassados deixaram para nós. A Bíblia diz no livro de Juízes que quando Josué morreu, Israel entrou numa decadência moral e espiritual, porque os sucessores de Josué não deram o mesmo prosseguimento naquilo que aprenderam com Josué e com Moisés. Israel entrou numa decadência espiritual terrível, ao ponto do povo não saber mais quem era o Deus de Israel. O povo não conhecia a história, o povo não conhecia os livramentos, o povo não conhecia os atos grandiosos do Deus poderoso. Por quê? Porque uma geração precisa contar a outra geração os grandiosos feitos do Senhor. Então, quando a geração atual se omite de levar até a outra geração a consciência desse Deus poderoso, o entendimento desse Deus poderoso, o que vai acontecer? As próximas gerações serão afetadas. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus porque houve uma geração que se levantou antes de nós e que pagaram um alto preço. O preço de ensinar a palavra do Senhor, o preço de não distorcer a palavra do Senhor, o preço de estarem ali guerreando, lutando dia após dia, para que as falsas ideologias mundanas não viessem corromper aquilo que com tanto trabalho foi planejado dentro de nós. Então é sobre isso que nós vamos estudar. Eu acredito que é sobre esta fundamentação que nós vamos estudar sobre essas duas mulheres. Primeiro, Paulo destaca na vida de Timóteo uma fé não fingida, e ele baseia que Timóteo só tinha essa fé não fingida. Irmã Camila, o que é uma fé não fingida? É uma fé verdadeira. Uma fé não fingida é uma fé sincera, é aquela fé de verdade, sabe? Então, Paulo destaca na vida de Timóteo um homem de fé não fingida, baseado na fé que ele recebeu da sua mãe e da sua avó. A Bíblia diz que Timóteo era filho de um pai grego, e era filho de uma mãe judia, e era neto de uma avó também judia. Essas mulheres eram crentes, serviam ao Senhor Jesus Cristo, e essas mulheres tiveram todo o cuidado de levar a palavra de Deus para aquele rapaz, tá certo? Então, nós podemos ver, queridas, que essas mulheres se encarregaram de implantar na vida de Timóteo uma fé não fingida, né? Uma fé. Irmã Camila, e tem como alguém ter uma fé falsa? E tem como a gente expressar uma fé de mentira, uma fé de aparência? Sim, queridas, como tem, né? Nós podemos nos basear na fé dos religiosos. Eles são religiosos na sua conduta, eles são religiosos nos costumes, eles são religiosos nas tradições, e muitas vezes eles fazem muito para aparentar. Muitos deles, essa fé é baseada no mostrar. Só que Paulo destaca uma fé que vem de dentro e salta para fora.
Paulo destaca uma fé que não precisa de ninguém estar olhando para a gente estar externando essa fé. Essa fé é a fé mais de 4 paredes, é aquela fé, entra no teu quarto, fecha a tua porta, te ajoelha e fala com teu Deus. Em segundo lugar, nós podemos observar que essas mulheres transmitiram a fé a Timóteo ainda na infância. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vai dizer, irmãs, porque desde criança você, Timóteo, conhece as sagradas letras. Se Paulo está dizendo para Timóteo que é desde a sua infância que ele conhece as sagradas letras, Paulo está querendo dizer nas entrelinhas que por trás da fé implantada, por trás da fé entregue a Timóteo, houve uma plantação na vida daquele rapaz ainda na sua infância. Alguém cultivou na vida de Timóteo as sagradas letras, né? Alguém lutou para que Timóteo pudesse ter o cuidado com as sagradas letras. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco, irmãos. O Senhor quer que nós nos levantemos como mulheres posicionadas no reino, mulheres que arregassem as mangas e comecem a trabalhar em prol do reino do Senhor. E às vezes nós estamos focadas em ganhar o mundo inteiro. Às vezes nós queremos pregar para tantas pessoas e nos esquecemos de injetar nos nossos filhos esta fé genuína, esta fé não fingida, esta fé gloriosa. E é sobre isso, é sobre esse legado que a irmã Eunice e a irmã Lloyd deixaram para nós, né? Em terceiro lugar, foram mulheres que transmitiram um exemplo de vida. O exemplo, irmãs, edifica muito mais do que as palavras. O exemplo arrasta mais do que um simples discurso. Os nossos filhos nas nossas casas estão se atentando muito mais por aquilo que nós fazemos do que para aquilo que nós falamos, amadas. Neste momento, é tempo da gente se levantar como exemplo. Neste momento, eu quero convidar você a de verdade ser um exemplo vivo de Deus na sua casa. Os seus filhos precisam ver você orando. Os seus filhos precisam contemplar você louvando. Os seus filhos precisam contemplar você comprando e pagando. Os seus filhos precisam ver que a sua conduta não é desigual com aquilo que você tem ensinado, minha amada. Louvado seja Deus. E isso vai trazer um impacto muito positivo na educação cristã dos nossos filhos. Filhos esses que mais lá na frente serão a geração que vão estar levando este cristianismo. Se nós hoje não levarmos esse evangelho com seriedade, os nossos filhos vão encarar a palavra de Deus como algo banal. Por que os filhos hoje estão encarando a palavra de Deus como algo relativo, né? A minha verdade é a minha verdade, a tua é a tua verdade. Cada um vive a sua verdade do jeito que quiser viver. Eles estão relativizando aquilo que é absoluto. Jesus falou em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não falou, eu sou uma das verdades, não. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chega a Deus se primeiro não passar por mim. Então nós precisamos levar esta palavra. Então muitas vezes os nossos filhos não estão encarando o evangelho do Senhor Jesus com sinceridade, porque não vê em nós, mães, não está vendo em nós pais de família, não está vendo em nós a sinceridade que nós precisávamos ter e demonstrar diante deles. Então neste momento quero dizer, essa palavra vem para nos confrontar, esta palavra vem para nos exortar realmente, esta palavra vem para nos encorajar, mulheres, para que nós saibamos a importância da semente que nós estamos plantando na vida dos nossos filhos. Timóteo se tornou simplesmente aquele que deu sucessão ao ministério de Paulo. Timóteo se tornou o grande pastor da igreja de Éfeso, um homem piedoso, um homem temente a Deus, fruto de uma família que esteve ali cuidando dele, fruto de mulheres piedosas, fruto de mulheres de oração. Queridas, que nós possamos encarar o nosso ministério com seriedade, que nós possamos encarar as coisas de Deus com mais firmeza. Os nossos filhos precisam entender que até quando eles crescerem, eles não podem mais se desviar deste caminho. Os nossos filhos precisam crescer entendendo que esta palavra é o alimento que nós precisamos ter todos os dias. Os nossos filhos precisam entender que se eles perderem o temor a Deus, para nada mais eles vão prestar. Os nossos filhos precisam entender que sem Deus nós não somos nada, que nós não poderemos avançar se Cristo não estiver conosco. Que o Senhor te abençoe a colocar esta palavra em prática. Eu espero ter contribuído hoje na tua vida em nome de Jesus.